prolongadas, enchentes, frio acima do normal ou aquele calorão. Estes eventos extremos estão cada vez mais comuns. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, as mudanças climáticas causadas pela ação do homem são irreversíveis e a temperatura da Terra está cada vez mais alta. O clima, o planeta pedem socorro. Este professor do Departamento de Oceanografia da UFES explica que o aquecimento global está mais acelerado no continente e nos mares, devido ao excesso de gás carbônico na atmosfera. Esse efeito estufa, esses gases na atmosfera, eles retêm ondas de calor. Então, como a gente está lançando cada vez mais gases, é o que eles chamam de modo normal de vida, essas emissões de CO2 por indústrias, por desmatamento, por queimadas, e tudo isso acumula, libera grandes quantidades de CO2. Então, a gente, ao longo do tempo, dos séculos, desses últimos 2 séculos, a gente jogou mais de 2 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, em excesso. Então, o CO2, o excesso, ele vai se acumulando um pouco nas florestas e um pouco nos oceanos também, nos ecossistemas marinhos. Entre as consequências está o aumento no nível do mar. O nível do mar também tem subido junto com a temperatura, porque a gente tem derretimento de geleiras, das grandes geleiras, montanhas, derretimento do gelo do Ártico, e também pela expansão térmica do oceano. Então, quando o oceano aquece, como o oceano vem aquecendo junto com a atmosfera, o oceano se expande e o volume de água, então, ele aumenta. Então, a gente tem observado isso ao longo dos últimos séculos, com grande certeza, que o aumento do nível do mar, nós já subimos aí cerca de 20 centímetros o nível médio do mar nos últimos 2 séculos. Os governos nacionais, os países do mundo, eles têm que acertar medidas para reduzir emissões na indústria, reduzir emissões por fogo, incêndios em florestas, em áreas continentais. Então, essa mudança de modo de vida da humanidade, ela vai ser fundamental para reduzir o aumento no futuro. Já existe um aumento, vamos dizer assim, contratado. Nós já temos uma conta a pagar lá na frente. Se a gente manter esse ritmo de atividade normal, é provável que no final de 2100 a gente tenha um aumento médio em torno de 4 a 5 graus na temperatura da Terra. Até hoje, do século XIX, dos anos 1900, 1800 e pouco a 1900, até hoje a temperatura da Terra já subiu em média 1 grau. Então, se a gente não mudar nada, no final de 2100, no final desse século, nós vamos ter aumentos de entre 4 e 5 graus Celsius média. Além dos oceanos e florestas, os manguezais também têm um papel importante na retenção deste temido CO2 na atmosfera. Um alerta para nós capixabas. Além das florestas continentais, os mangues, como você falou aqui em Vitória, eles são muito eficientes em remover CO2. Por quê? Eles aprisionam esse CO2 nos solos, e os solos são alagados pelo mar, e os solos então concentram grandes quantidades de CO2. Então, para vocês terem uma ideia, um campo de futebol de manguezal, aqui em Vitória, por exemplo, ele armazena mais de 2 vezes mais carbono, de origem do CO2 da atmosfera, nos solos. Então, eles são muito eficientes em armazenar CO2 nos solos. Então, eles são uma forma de adaptação às mudanças do clima muito promissoras, porque além dessa capacidade de retirar CO2 e diminuir o efeito estufa, eles também protegem a zona costeira. Então, a gente tem a subida do nível do mar, os mangues também auxiliam na produção de alimento, o peixe, da muqueca, Os mangues limpam a água da costa, então, os poluentes que são jogados na água, nos estuários, nas zonas costeiras, os mangues ajudam a aprisionar esses poluentes no solo. Isso acende um alerta vermelho nos governantes. Claro, políticas públicas, ações efetivas, mas também em cada um de nós. Será que é possível fazer diferente? Sim, é o caso do Projeto Solares, criado por alunos da Universidade Federal do Espírito Santo. O projeto tem como objetivo criar soluções e levar conhecimento sobre energia sustentável às comunidades carentes. Nossa maior preocupação realmente é levar às pessoas da comunidade o acesso democrático e também do conhecimento em relação à energia solar. Fruto disso, e para aprimorar os estudos, foram criados a Estação Solares, instalada na UFES, e um barco catamarã, tudo movido 100% a energia solar. A estação dispõe de pontos para carregar aparelhos eletrônicos,
Já o barco, que se chama Poente, participa desde 2007 do desafio Solaris Brasil, um rally de barcos movidos à energia solar. Eles já levaram o 4º, 2º e o 1º lugar. Mas nosso objetivo não é só a corrida em si, mas também popularizar a fonte de energia, né, que é a energia solar, bem como trazer novas tecnologias na área para tornar isso um pouco mais viável na nossa comunidade. O projeto também conta com um e-book com passo a passo para a construção de estação de energia solar e um aplicativo, o Solaris On, tudo de graça. Esse e-book está disponível no nosso site, então qualquer pessoa que quiser ter acesso está lá disponível, passo a passo, projetosolares.com.br. E também a gente tem um aplicativo, que o nome dele é Solaris On. Ele atualmente está só disponível para Android, no caso, né? Então, quem aí tiver aplicativos Android, quiser tiver um sistema Android, consegue usar o aplicativo da Play Store. Ele é um aplicativo que ajuda você a calcular quanto você usaria gastaria para conseguir construir um sistema solar na sua casa, ou na sua empresa, ou aonde for, né? Energia sustentável para transformar vidas e cuidar do meio ambiente. São pessoas preocupadas com o meio ambiente e preocupadas em construir novas técnicas e novos produtos para que protejam o meio ambiente e que sejam úteis para a comunidade, para a sociedade, para a população em geral. Se você é uma pessoa preocupada com o meio ambiente, você pode fazer parte desse projeto também. Você não precisa ser aluno da universidade. Você pode procurar o projeto, se candidatar e trabalhar também com a gente de alguma forma. Acho que o nosso papel é cobrar, né, dos políticos, dos nossos administradores, que procurem essas soluções. Hoje em dia já existe um grande rol de soluções para o clima, que são conhecidos popularmente como soluções baseadas na natureza, né? Então, essa questão de proteção da linha de costa, de redução de emissões de gases, né? Isso tudo são investimentos de longo prazo, e nós temos esse longo prazo, nós temos aí cerca de 50 anos para nos preparar para as mudanças que vão vir, né? Então, como eu falei, essas mudanças vão acontecer nas nossas vidas. O aumento da temperatura já está esperado, já tem planejado, a subida do nível do mar já está prevista. Então, os nossos governos, né, os nossos administradores, eles têm que se atentar para esse potencial e começar a investir em longo prazo, mudar formas de agir, né, com o meio ambiente, para a gente poder se preparar melhor. O desafio é enorme. Conservar o meio ambiente é uma necessidade. Mas que bom ver jovens com iniciativas tão bacanas, não é mesmo? Para um mundo mais sustentável, é preciso mudar a forma de agir e pensar das novas gerações. É um trabalho de formiguinha a longo prazo, mas é preciso começar já. É isso, TV Ambiental, a TV que te reconecta.